Alunos. Então, terceiro dia, mais uma aula de geometria no espaço. Essa eu creio que vocês vão gostar mais, porque tem que fazer conta. A outra foi muito descritiva, não é necessária, mas muito descritiva. Essa a gente vai colocar mais a mão na massa, então não vou correr tanto. Lembro, mais uma vez, da nossa sessão de sexta-feira das perguntas e respostas, tá? Já recebemos algumas, mas queremos receber mais perguntas. Hoje vou falar sobre distâncias e ângulos e vamos fazer um problema bastante interessante. Primeiro, vou usar muito o termo projeção. Então, vamos explicar o que isso significa. A expressão que eu vou usar o tempo todo é projeção de um ponto sobre um plano. Então, eu tenho um plano, em algum lugar do espaço eu tenho um ponto P. Então, toda vez que eu falar em projeção do ponto P sobre o plano alfa, eu quero dizer exatamente o seguinte. Primeiro, traço por P uma reta perpendicular ao plano. Essa reta R, que passa por P e é perpendicular ao plano, encontra o plano no ponto P'. Então, esse ponto P' é que recebe o nome de projeção de P sobre alfa. Essa projeção, ela é chamada de projeção ortogonal, já que por P eu tracei uma reta perpendicular. Existem projeções oblíquas, né? Projeções segundo uma certa direção, mas não vou falar nisso hoje. Então, o termo projeção indica projeção ortogonal. Evidentemente que se o ponto P já estiver sobre o plano, a projeção dele sobre o plano é o próprio, né? E a projeção de uma figura sobre um plano é a projeção de todos os seus pontos sobre o plano. Em particular, né, a projeção de uma reta sobre um plano é a projeção de todos os seus pontos sobre o plano, projeção ortogonal. Eu preciso disso justamente para falar em... Primeiro vou falar nos ângulos. Bom, segunda-feira já falei em ângulos entre duas retas. Recordando, se eu tenho duas retas, mesmo que reversas, né, existe um ângulo formado por elas, e a visualização desse ângulo é feita da seguinte forma, né? Você pode manter fixa uma das retas e traçar uma paralela de tal forma que elas fiquem concorrentes, e esse ângulo agora é a visualização do ângulo entre as retas reversas. Se esse ângulo for de 90 graus, não é? Lembro então que as retas se chamam ortogonais. Então, ângulo, além de
ser definido como ângulo entre duas retas, também eu posso falar em ângulo entre reta e plano. Ângulo entre reta e plano é, por definição, o ângulo que a reta forma com a sua projeção sobre o plano. Então, você vê aqui uma reta que não é perpendicular a um plano. Então, existe uma definição do que seja ângulo entre reta e plano. Repara que essa definição não significa dizer ângulo que essa reta forma com qualquer reta do plano. Por exemplo, não é este ângulo o ângulo que eu me refiro. O ângulo que eu me refiro é o ângulo que a reta forma com a sua projeção. Aqui eu peguei um ponto da reta, projetei sobre o plano, né? Então, aqui embaixo, eu visualizo a projeção da reta sobre o plano e, por definição, ângulo entre reta e plano é este ângulo onde está o meu dedo. É o ângulo que a reta forma com a sua projeção. Podem fazer um desenhozinho disso que vocês estão vendo aí. Faça um plano. É aquela história de segunda-feira, não é? Aqui eu vejo em 3D uma definição de um conceito, mas eu preciso representar isso numa superfície 2D. É necessário. Não precisa ser uma coisa maravilhosa, mas tem que dar ideia do que eu estou falando. Sim? Então, ângulo entre reta e plano está ali. Qual é o outro ângulo que eu preciso? É o ângulo entre dois planos. Como eu vejo o ângulo entre dois planos? Alguém poderia pensar, traça uma reta sobre um plano, traça uma reta sobre outro plano, e aí eu vejo o ângulo entre os dois planos. Não fica bem isso. Aqui você vê, na verdade, vou corrigir o que está escrito no quadro, não ângulo entre dois planos, mas entre dois semiplanos. Então, intuitivamente, a gente tem um conceito de ângulo entre dois semiplanos, né? Tem uma reta de interseção, eu diria, e vocês também, né? O ângulo entre esses dois semiplanos parece a você agudo ou obtuso nesse modelo? Parece obtuso, claro, né? Mas se eu pegar uma reta de um plano e uma reta de outro plano, não é isso. Não é isso. Eu tenho que ter uma definição melhor, né? Eu não posso pegar qualquer reta de um plano e qualquer reta do outro plano para visualizar isso que eu estou querendo mostrar. Como é que devem ser essas retas? Perpendiculares à interseção. Agora sim. Agora o ângulo entre os dois planos, não é? Vamos falar com palavras. Ângulo entre dois semiplanos é o ângulo formado por duas semirretas, uma de cada semiplano e ambas perpendiculares à interseção.
né? As duas semirretas, que têm mesma origem sobre a interseção, né? Ambas são perpendiculares à interseção dos dois planos. Pode ver nessa posição, pode ver assim, né? Mais fechado. Então, o desenho fica por sua conta também. Consegue fazer algo assim? Essa posição é boa de fazer. Ângulo entre dois semiplanos. Dica: faz um planinho. Faz outro. Certo? O que você tem que mostrar? Uma semirreta sobre um plano. Uma semirreta sobre outro plano. Ambas perpendiculares à interseção. Esse é o desenho que nós estávamos vendo ali, certo? O ângulo entre os dois semiplanos, então, aparece aqui. Então, ângulo entre dois semiplanos é um ângulo entre 0 e 180 graus. Hoje nós vamos calcular ângulo entre faces de octaedro, vamos calcular diversas coisas. Bom, sobre distâncias, o que nós temos? Temos distâncias entre distância entre dois pontos. É o comprimento do segmento de reta que tem extremidade neles. Nada mais a comentar. Distância entre um ponto e uma reta. Um ponto e uma reta definem um plano. Então, a definição de distância de um ponto a uma reta é a mesma que já usávamos na geometria plana, né? É o comprimento do segmento traçado pelo ponto e perpendicular à reta. Distância de ponto a plano. A definição é análoga, né? Nesta figura, distância do ponto P ao plano alfa é o comprimento da perpendicular traçada do ponto ao plano. Então, não há dificuldade alguma. Distância entre reta e plano. Vou
abrir um parênteses para falar no seguinte: conceito geral de distância entre dois conjuntos. Imagina que isso aqui seja um conjunto de pontos. Isso daqui seja um outro conjunto de pontos, conjunto A e conjunto B. Existe uma definição que é bom conhecer, que é uma definição geral, que se chama distância entre dois conjuntos. Você consegue imaginar o que seria a distância entre o conjunto A e o conjunto B? Pegue um ponto X em A e um ponto Y em B e calcule a distância de X a Y. Calcule a distância de X a Y para todos os pontos X de A e todos os pontos Y em B. A menor que você encontrar é essa. Então, a distância entre dois conjuntos é a menor distância que existe entre um ponto de A e um ponto de B. Nessa minha figura, a distância de A até B deve ficar por aqui, ó. Para esse desenho, eu acho que é por ali que aparece a distância de A até B. Tá? É a menor distância que você consegue ligando um ponto de A a um ponto de B. Essa definição geral de distância é exatamente a mesma que a gente estava usando aqui, não é? Qual é a distância de um ponto P, esse conjunto unitário, e um plano, né? Ligue P a todos os pontos do plano. A menor distância que você encontrar é essa que eu estou me referindo, então o comprimento da perpendicular. Aqui eu estou falando entre distância entre reta e plano. Se a reta for concorrente ao plano, qual é a distância entre essa reta e esse plano? Zero. Né? Então, esse ponto que pertence à reta e pertence ao plano, distância zero. Porém, se a reta for paralela ao plano, então existe um conceito de distância da reta ao plano. Não é? Qual é a menor distância que existe entre um ponto da reta e um ponto do plano? É o comprimento do segmento perpendicular. Exato? Então, se uma reta é paralela a um plano, para você visualizar ou calcular a distância da reta ao plano, pegue um ponto qualquer da reta, trace perpendicular ao plano e ali você tem a distância. A mesma coisa ocorre distância entre dois planos. Se dois planos são concorrentes, a distância é zero. Se dois planos são paralelos, a distância é a distância de um ponto qualquer de um dos planos ao outro. Não, o comprimento do segmento perpendicular a ambos. E deixei para o fim último item, que é o mais complicado, que é a distância entre duas retas. Isso é o caso complicado, tá? Distância entre duas retas reversas. Paralelas não há problema algum, não é? Mas reversas tem. Então vamos usar aquele conceito para você, então, visualizar uma distância aqui no espaço. O que você tem que fazer? Pegar um ponto X aqui sobre essa reta, pegar um ponto Y sobre essa reta daqui, calcular a distância de X a Y e achar a menor delas. A menor delas é um segmento, como a gente já vai ver aqui, que vai ficar nessa posição aqui.
esse segmento se chama perpendicular comum. Ele existe sempre. É um segmento que é perpendicular a uma das retas e é um segmento que também é perpendicular à outra. Então, nessa situação, o comprimento deste segmento que está aí no meio, que vocês estão vendo, né, é que se chama distância entre as duas reversas. Mais tarde eu vou comentar como é que a gente obtém esse segmento. Aliás, não é difícil a gente intuir que eu posso pegar essa reta daqui, colocar sobre um plano e olhar assim, ó. Esse plano branco ele está ajudando a visualização, né? Então, esse plano branco, o que ele é? Ele é um plano que contém uma das retas e é paralelo à outra, certo? Então, agora eu vejo que a distância entre as duas retas é simplesmente a distância entre um ponto qualquer de uma reta a esse plano que contém a outra. Tá? Então, esse é o caso mais complicado. Havendo tempo, a gente faz isso com um pouco mais de detalhe. Muito bem. Então, agora vamos fazer um problema em que a gente vai calcular. Nós vamos pegar uma pirâmide e vamos calcular essas coisas todas. Diversos ângulos, diversas distâncias. Então, eu vou querer Bem, nós vamos trabalhar numa pirâmide bem simples, contas fáceis, mas os conceitos têm que estar bem firmes. Nós vamos desenhar uma pirâmide cuja base é o quadrado ABCD com centro O. Pirâmide regular, o que quer dizer? Né? Que o vértice, que é o ponto P, está bem no meio. Finge que isso aqui é um quadrado. Não é, mais finge, né? Então, você tem um quadrado ABCD e o ponto P está aqui, ó, bem em cima do ponto O. Essa é a pirâmide regular. Na pirâmide regular, as arestas que nascem do ponto P e eles vão até os 4 vértices da base são todas iguais. Ah. Sim, mas eu quero que apareça lá. Eu quero que você, então, faça um desenho como esse. Vocês estão reparando que eu estou hoje bastante econômico nos desenhos, não é? É isso mesmo. É para você ralar um pouco mais. Então, aquilo ali é o que eu quero que você faça. O quadrado ABCD, o centro está bem na interseção das diagonais da base,
um segmento vertical, indo até o ponto P, e ali está a pirâmide de vértice P e base ABCD. Essa pirâmide, ela tem um movimento que mais tarde eu vou mostrar como é que faz. Ela tem essa possibilidade aqui. Ó. Você pode olhar de diversas maneiras, quer dizer, pode girar, né? A hora que quiser enxergar alguma coisa melhor. Muito bem. Então, eu vou solicitar que você calcule algumas coisas, certo? E a gente vai calculando. Primeiro é o único fácil. Comprimentos das arestas laterais. Pode calcular aí o comprimento de PA. Os dados são muito simples, tá bem? A aresta da base medindo 2, um quadrado de lado 2 unidades. Repara que eu também não fico naquela neurose de ficar perguntando qual é a unidade. É a unidade, sim, que eu estou adotando. 2 unidades. E eu botei a altura também de 2 unidades, assim as contas ficam bem fáceis. Um hábito saudável é o seguinte. A gente tem em geometria espacial um desenho básico, mas frequentemente é bom fazermos subdesenhos. Porque quando o problema tem diversos itens, aí o desenho original começa a ficar um pouco carregado demais. Então, eu vou calcular junto com vocês o comprimento da aresta PA. O que eu enxergo? Eu posso ligar o ponto A ao centro O. E trabalhar nesse triângulo, retângulo, P, O, A. Por que esse triângulo é retângulo? Porque o ângulo POA é reto. É reto porque se uma reta é perpendicular a um plano, ela é perpendicular a todas as retas do plano, né, que passam pelo seu ponto de interseção. Se o lado do quadrado mede 2, a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2, né? Então, mede 2 raiz de 2. Portanto, OA é metade da diagonal. A altura OP também mede 2. Faça um teorema de Pitágoras elementar e conclua, então, que PA mede o quê? 426, né? Raiz de 6, certo? As outras arestas PB, PC e PD são todas iguais a PA, correto? Todo mundo tem alguma dúvida nisso? Por que razão essas arestas são todas iguais? É porque os triângulos POA, POB, POC e POD são congruentes. São todos eles triângulos retângulos que têm um cateto em comum e os outros catetos são todos iguais. OA, OB, OC e OD são todos iguais.
Segunda pergunta. Vocês agora não estão vendo a minha letra no quadro lá em cima, não é? Mas então, como a letra está pequena e o pessoal lá de trás sempre não enxerga muito bem, eu quero agora o cosseno do ângulo que uma aresta lateral faz com o plano da base. Vamos entender bem essa redação? Olha lá. Cosseno do ângulo que uma aresta lateral faz com o plano da base. Pode retornar. Então, o que nós estamos pedindo aqui é o cosseno que uma reta faz com um plano. Isso em algum lugar já apareceu, né? Aqui, ó. Qual é a projeção da reta PA sobre o plano da base? A projeção da reta PA sobre o plano da base é justamente a reta AO. Então, o ângulo que uma reta forma com um plano é o ângulo que ela forma com a sua projeção sobre o plano. Então, na letra B, o ângulo que está sendo pedido é esse. Como o PA mede raiz de 6, o cosseno desse ângulo é raiz de 2 sobre raiz de 6, simplificando 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Cosseno do ângulo entre os planos PBC e ABC. Vou te dar 2 minutos. Epa! O que houve? Não pode ir. Isso. PBC é a face lateral da direita, não é? ABC é o plano da base. Repara que não faz a menor diferença em você falar em plano ABC ou plano ABCD. ABCD é um excesso, mas não está errado. Para definir um plano, bastam 3 pontos, não é? Então, eu estou pedindo o cosseno do ângulo entre 2 planos. Para você visualizar isso, é necessário ter o conceito. Né? É esse aqui, ó. Eu tenho que olhar os 2 planos, olhar a reta de interseção é BC, não é? E buscar um ângulo formado por 2 retas verdes perpendiculares à interseção. Não pode ser qualquer um, né? Tem que ser de acordo com esse conceito. Então, eu, como sou esperto, eu já assinalei ali, sem que você percebesse, o ponto médio, aquele ponto M é o ponto médio do lado BC. Não é?
Então, agora eu já estou enxergando o ângulo que está sendo pedido. O ângulo entre os planos PBC, que é a face triangular da direita, e o plano ABC. Repara que o segmento OM é perpendicular a BC, correto? Em um quadrado, ligando o centro ao ponto médio do lado, aquele segmento é perpendicular a BC. PM também é perpendicular a BC. Vamos tentar justificar por que PM é perpendicular a BC. Você já tem possibilidade de justificar de duas maneiras bem diferentes. Por que PM é perpendicular a BC? Uma forma, que é a mais elementar, é reconhecer que o triângulo PBC de que tipo ele é? Isósceles. E no triângulo isósceles, PM, que é uma mediana, é também altura. Então, tá bem. A mediana no triângulo isósceles é também altura. Uma outra forma de justificar por que PM é perpendicular a BC é pelo exercício lá de segunda-feira. Teorema das três perpendiculares. Exatamente. Teorema das três perpendiculares, que foi um dos nossos exercícios, diz assim: se esse ângulo de vértice O é reto, se OM é perpendicular a BC, então PM também é perpendicular a BC. Esse é exatamente o teorema das três perpendiculares. Quer dizer que se eu não tivesse numa situação particular como essa, em que você tivesse um triângulo isósceles para utilizar recurso da geometria plana, o teorema das três perpendiculares é o que garante que o ângulo PMC é reto. Pois bem, então, o ângulo que nós estamos procurando aqui é um ângulo assim. Naquele triângulo que está ali dentro da pirâmide, ele tem o vértice P aqui em cima, PO, que é perpendicular a OM, PO mede 2 unidades, OM mede 1 unidade só, não é isso? OM não é metade do lado do quadrado? Então, PM é raiz de 5. Então, o ângulo entre os dois planos é esse ângulo beta aqui. E o cosseno de beta é 1 sobre raiz de 5. Alguma pergunta? Mas eu sei que tem. Tem gente perguntando assim, por que esse cara não está racionalizando, não está botando raiz de 5 sobre 5, raiz de 3 sobre 3? Não é verdade isso? Eu sei, eu conheço vocês. É porque antigamente havia essa neurose da racionalização, não é? Então, a sua professora, a sua tia Marieta, quando você estava na escola, ela te obrigou a racionalizar sempre. Mas se você perguntasse a ela por quê, talvez ela não soubesse responder, porque é essa obrigação infernal de racionalizar. Na verdade, antigamente tinha uma certa necessidade de racionalizar quando a gente tinha que dar um resultado aproximado de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu achasse
um resultado 1 sobre raiz de 2, né? Eu quero saber quanto é que isso é mais ou menos. Aí eu teria que fazer essa conta, 1 dividido por 1,414. Essa é uma conta chata de fazer. Mas se eu racionalizasse, a conta que eu tenho que fazer é essa. Olha, essa conta é fácil. Essa conta é facílima. E essa é muito ruim. Quanto mais precisão eu necessito, né? Quantos mais casas decimais eu precisasse aqui em raiz de 2, a conta se tornaria mais infernal. Enquanto que essa daqui não ficaria tão complicada. Então, aquela exigência da racionalização de antigamente era por isso, né? Que quando nós quiséssemos dar um valor aproximado de algum número desse tipo, a expressão racionalizada é muito mais confortável para obter a racionalização. Depois das calculadoras, isso ficou sem absolutamente o menor sentido, né? Então, hoje em dia, não se obriga mais o aluno a racionalizar, isso fica apenas uma questão de gosto. Às vezes, a gente pode reconhecer que a expressão racionalizada fica mais agradável, mais bonita, mas não se pode tirar ponto do aluno porque ele deixou a resposta 1 sobre raiz de 5, que é exatamente igual a raiz de 5 sobre 5. Tá? Então, racionalizar, quer racionalizar, faça isso, meu filho. Se não quiser, não tem problema, porque também está certo. Então, vamos... Cadê o meu operador de figura? Mais um item, cosseno do ângulo entre PA e PB. Bom, esse... A face triangular PAB tem os lados conhecidos, não é? Dois lados de medida raiz de 6. E o lado AB de medida 2. Que tipo de ferramenta a gente usa para calcular aquele cosseno lá em cima? Lei dos cossenos, exatamente. Faz parte, então, nas distâncias e ângulos aqui em geometria espacial, o triângulo retângulo continua aparecendo sempre, mas, eventualmente, lei dos cossenos vai ser necessária também. Lei dos cossenos. Sim? Lei dos cossenos, lembra?
2 ao quadrado igual a raiz de 6 ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 cosseno desse ângulo gama. Isso dá 4 igual a 6 mais 6 menos 12 cosseno gama. Portanto, cosseno gama igual a 8 sobre 12. Dois terços. João. Tirando uma canseira hoje, hein? É. Bom, agora vai piorar um pouquinho, tá? Agora, você tem 2 minutos para decidir essa pergunta. Eu quero o cosseno do ângulo entre as retas AD e PB. Elas estão aí destacadas agora. Claramente, retas reversas, não é? Então, se eu estou pedindo um ângulo esquisitíssimo, é preciso ter o conceito. Aonde eu enxergo o ângulo entre duas retas reversas como as que estão aí? Primeiro vou te dar um tempinho sem dicas. Vamos recordar? Lembra que ainda há pouco eu estava com 2 palitos assim, né? É isso que você tem no fundo, né? 2 retas reversas. Então, para visualizar, mantenha uma delas fixa
e tire paralela a outra de forma que fiquem concorrentes. Eu posso fazer isso aqui, ó. É só uma pausa aqui, que estou com o telefone aqui. Mas eu fazendo isso, talvez eu não encontrei uma boa situação, aí eu mantenho fixa uma e mexo na outra, talvez fosse melhor. Tá? Então, qual é a reta que você deixa fixa e qual é a reta que você vai mover? Às vezes uma tentativa não dá bom resultado, mas a outra dá. Então, a reta que nós vamos manter fixa, qual é, hein? PB. E a reta AD, então, ela vai caminhar e vai se deslocar paralelamente a si própria, até que ela fique concorrente com PB. Então, ela vai se mover dessa posição para essa. Como estava? Como vai ficar? Então, significa que o ângulo entre aquelas tais reversas é aquele ângulo de vértice B. É o ângulo PBC. Então, vamos calcular o cosseno do ângulo PBC. Ora, a face PBC é idêntica a essa, não é? Aliás, tem uma coisa melhor ainda. A face PBC, o que eu conheço? A aresta PB é uma aresta lateral, então mede raiz de 6. Metade da aresta da base e o ângulo que eu quero está aqui, ó. Esse ângulo θ é que é a visualização do ângulo entre essas reversas, AD e PB. Na geometria espacial, então, o conceito é tudo, porque a gente não enxerga muitas coisas. É preciso ter o conceito sólido, né, para você poder responder as perguntas. Aqui não há dúvida nenhuma, cosseno θ é agora 1 sobre raiz de 6. Ok? Frequentemente, a gente tem um desenho principal e é bom, né, fazer subdesenhos com pedacinhos do desenho original para enxergar melhor o que você deseja. Bom, nós calculamos um bando de ângulos, né? Vamos calcular algumas distâncias, então. Agora eu quero a distância do ponto O ao plano PBC. Então vamos
Nossas retas vermelhas já não interessam. Qual é o conceito que está envolvido? É a distância de um ponto a um plano. É a distância de um ponto a um plano. Como eu já tinha o triângulo retângulo POM, eu resolvi traçar o segmento OH perpendicular a OM. Mas aí há uma dúvida. Traçando OH perpendicular a OM, será que esse OH ficou perpendicular ao plano? Ou ficou só perpendicular a OM, mas meio inclinadinho sobre o plano? É uma dúvida séria, né? Que eu vou fazer essa pergunta aqui. Ao fazer isso, tracei OH, desculpe, tracei OH perpendicular a PM, desculpe. Eu tracei OH perpendicular a PM. A pergunta é, ao fazer isso, será que esse OH ficou perpendicular ao plano PBC? Ou se ficou só perpendicular ao PM? Isso é sério. Então, como é que eu provo que uma reta é realmente perpendicular a um plano? Vamos lembrar de segunda-feira? Olha só. Uma reta é perpendicular a um plano quando ela é perpendicular ou ortogonal a duas retas concorrentes do plano. Por enquanto, eu sei que o OH é perpendicular a PM, mas isso não basta. Eu preciso ter a certeza que o OH é perpendicular a alguma coisa a mais. OH é ortogonal a BC. Por quê? Então, essa é a pergunta que eu estava me fazendo. Poderia deixar passar, mas não vale a pena, não. É bom a gente se preocupar com os detalhes. Pelo seguinte, BC é perpendicular ao plano POM. Isso a gente já viu, exemplo, segunda-feira, não é? BC é perpendicular ao plano POM. É a própria figura do teorema das três perpendiculares, não é? BC é perpendicular a MO e BC é perpendicular a MP também. Então, quer dizer que BC é perpendicular a qualquer coisa que esteja no plano POM. Perpendicular ou ortogonal, que é o termo mais geral, né? Então, isso significa o quê? Isso significa que BC é ortogonal a OH, porque o OH está contido nesse plano. Ora, mas PM, aqui, ó, eu tracei PM perpendicular a OH.
Ali eu vejo que o OH é simultaneamente perpendicular a duas retas concorrentes, BC e PM. Está claro, né? Então, OH é realmente perpendicular ao plano PBC. Perfeito. Estou satisfeito. Então, OH é o segmento que eu preciso calcular o comprimento dele. Como se faz? O que nós devemos recordar, então? Relações métricas no triângulo retângulo. Vou chamar D essa distância OH. Todos os lados são conhecidos. OM mede 1, 2, PM é raiz de 5. Qual é a relação que nós vamos usar aqui? Produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa. Raiz de 5 vezes D é igual a 2 vezes 1. Alguma pergunta? Estão se sentindo bem? Último. Agora eu quero saber... Vamos pedir a distância entre uma reta e um plano. Item G. Quero a distância da reta AD ao plano PBC. Bom, tem sentido a gente encarar isso como um problema quando a reta é paralela ao plano, né? Se uma reta é paralela ao plano, tem todo sentido eu perguntar qual é a distância da reta ao plano. A reta AD é paralela ao plano PBC? Resposta, sim. Uma reta é paralela ao plano quando ela é paralela a uma reta desse plano. A reta AD é paralela à reta BC. Logo, a reta AD é paralela ao plano PBC. É como se fosse mais ou menos assim, ó. A reta AD, essa reta azul aqui, né? O plano PBC lá tem a forma de um triângulo, mas ele está assim, né? Então eu quero saber a que distância essa reta está desse plano aqui.
Você só tem 1 minuto. Que distância AD está do plano PBC? Geometria do espaço é assim, você enxerga pouquíssimo. A maior parte ocorre dentro da sua cabeça. Então, vamos ao conceito? Eu já me convenci que a reta AD é paralela ao plano PBC. Acho que vocês também. Para calcular a distância de uma reta a um plano, basta que eu escolha um ponto qualquer dessa reta e trace perpendicular ao plano dado. Qualquer ponto da reta serve, porque a distância é a mesma, exato? Então, nós vamos escolher um ponto da reta AD para traçar perpendicular ao plano PBC. Qual seria o ponto da reta AD que você escolheria para traçar perpendicular ao plano PBC? Ah, eu também. Então, olha só. Vou calcular, então, a distância do ponto N ao plano PBC. Mas, como eu sou esperto, eu prolonguei ON e ainda agora vou traçar a perpendicular, você já está vendo aí, que encontra o plano no ponto L. Portanto, a distância de AD ao plano PBC é o segmento NL. Vamos ao... Veja na outra posição. Qual é o comprimento do segmento NL? É o dobro de OH. Base média do triângulo. Repara que nesse desenho a quantidade de coisa que tem por trás. Né? Você tem conceitos importantes. O que significa a distância de uma reta a um plano, o reconhecimento que uma reta é paralela ao plano, como se calcula a distância de um ponto ao plano e aproveitando coisas que já tínhamos calculado antes. O segmento NL, simplesmente é 2 vezes o comprimento do segmento OH. 4 sobre raiz de 5, estamos conversados. Portanto, meus caros, hoje à tarde é isso que vocês farão. Calcular distâncias e ângulos em outras situações como essa aí. Muito obrigado. Divirtam-se à tarde. Sim.